Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 17. Sorria, ela adorou. A luz do sol penetrava pelas cortinas do quarto de Shinobu, iluminando um de seus olhos. Isso a fez semicerrar os olhos e virar-se ligeiramente enquanto despertava lentamente. Um gemido suave escapou de seus lábios enquanto ela levava um braço mais perto dos olhos, permanecendo ali por alguns instantes enquanto observava o silêncio ao redor. Lá fora, alguns pássaros cantavam, e ela podia ouvir o som de sua própria respiração, mas, fora isso, seu quarto estava tão silencioso quanto possível. Deitada ali com o braço sobre os olhos, ela pensava em quando estaria dormindo naquele mesmo quarto, apenas para ser despertada pela bela voz da mulher com quem dividia a mansão borboleta. Sua irmã sempre fora madrugadora entre as duas, então era sempre ela quem acordava Shinobu de seu sono. Com o mesmo sorriso, as mesmas palavras, o mesmo jeito de abrir as persianas para deixar a luz do sol entrar. Todos os dias eram iguais. E agora, que vários anos haviam se passado desde sua morte, ela nunca havia percebido quanto havia dado essas pequenas coisas como certas até então. Shinobu amava sua irmã mais do que qualquer pessoa, especialmente porque ela era a única família que lhe restava. A única família de verdade. Tudo que lhe restava era Kanao e as outras garotas que moravam com ela na mansão borboleta. Você precisa tentar sorrir mais, Nei-san. Você já deveria saber disso, nunca estará completamente vestida sem um sorriso. Arg, ela murmurou para si mesma ao ouvir essas palavras. Shinobu finalmente tirou o braço dos olhos e sentou-se, bocejando levemente enquanto balançava as pernas para fora da cama. Ela gostava de dormir em sua própria cama em vez de em futons, simplesmente pelo conforto adicional, mas isso não significava que estivesse desconectada do mundo em que crescera. Era apenas uma conveniência para ela, poder dormir em uma cama, uma que acabou gostando mais do que a que tinha originalmente. Então algo inesperado aconteceu. Várias batidas vieram da porta do seu quarto. Ela parou, com uma expressão confusa no rosto, olhando lentamente por cima do ombro para ver se as batidas eram reais e se ela ainda não estava meio adormecida. As batidas vieram novamente, apenas algumas leves batidas na porta de madeira, e então silêncio. Isso a deixou confusa porque ninguém nunca havia batido em sua porta antes, nem mesmo a Oi, que estaria ocupada cozinhando naquele horário. Não podem ser aquelas duas na enfermaria, e eu sei que não é a Oi-san nem as meninas, então, só pode ser. Shinobu saiu da cama e rastejou lentamente pelo chão descalça, até finalmente alcançar a porta para abri-la. Do lado de fora do quarto, com a mão erguida, pronto para bater novamente antes que a porta se abrisse, estava Tanjiro, completamente vestido. Oh! Shinobu-san, você estava acordada. Ou não, espere, eu te acordei. Perguntou ele, abaixando a mão e curvando a cabeça em sinal de desculpas. Me desculpe. Não, você não sabia, mas o mais importante, como você sabia onde era meu quarto? E por que você está aqui? Perguntou Shinobu, esfregando os olhos mais uma vez, parada na entrada de pijama. Ah, bem, na verdade eu imaginei, bati em algumas outras portas e, como ninguém atendeu, continuei procurando até acabar aqui. Tanjiro deu uma risadinha sem jeito enquanto coçava a nuca, dando a Shinobu um sorriso meio bobo. Ele também estava tentando não encará-la demais, já que ela usava uma camisola de estilo mais ocidental, que mostrava mais pele do que ele estava acostumado. Já que você não estava acordada para o café da manhã, pensei em vir te procurar para que você não perdesse. Parece que a Kazaki-san está se esforçando bastante na cozinha, afinal. Shinobu piscou algumas vezes depois de terminar de esfregar os olhos, mantendo o olhar fixo em Tanjiro. Eles tinham quase a mesma altura, com Tanjiro sendo alguns centímetros mais alto que ela, então não foi muito difícil encontrar o olhar dele, e novamente, a primeira coisa que ela viu foram as pupilas dilatadas de um demônio. Uma fração de segundo depois, eram os olhos de alguém que ela acabara de conhecer, um membro do corpo de extermínio que se tornara um caçador de demônios para encontrar a cura para sua irmã. Ele não a conhecia antes do primeiro encontro na casa de visteria. Encontrou-a novamente no Monte Natagumo e mal conseguiu pronunciar uma frase antes de desmaiar e cair sobre ela. Foi então arrastado para o quartel-general do corpo de extermínio de demônios e julgado diante dela e dos demais Ashida. Foi submetido à tortura do pequeno teste de Sanemi para ver se ele e sua irmã o atacariam.
Finalmente, ela esclareceu a situação e disse-lhe que teria de cumprir a promessa feita a ela e à irmã para provar seu valor aos Ashira, que ainda se mostravam céticos. Tanjiro havia superado todas as adversidades impostas pelas circunstâncias que enfrentou, ainda mais difíceis devido à sua transformação em demônio, e mesmo assim ainda tinha muito trabalho a fazer para manter o ritmo que havia conquistado. E tudo isso sem sequer considerar todo o sofrimento que havia passado antes de se juntar ao corpo de investigação, com a morte de sua família e o destino de sua irmã. Ele havia vivenciado tudo isso e tinha todo o direito de não confiar plenamente nela ainda, devido ao papel que ela desempenhou no julgamento. Apesar disso, Tanjiro ainda achou necessário entrar na casa dela para ver se ela estava acordada para o café da manhã. Ele não fazia ideia de que isso era normal para ela, que ela acordasse um pouco atrasada e fosse tomar café da manhã depois que Aoi já tivesse terminado e servido para ela e as outras garotas. Shinobu-san? Perguntou Tanjiro, acenando levemente com a mão em frente ao rosto dela, que parecia ter entrado em um estado de transe. Shinobu-san, você está bem? Ah. Sim, estou bem. Disse Shinobu de repente, assustando um pouco Tanjiro e fazendo pular. Desculpe por isso. Eu me distraí um pouco, talvez eu ainda esteja com um pouco de sono. Shinobu sorriu e colocou a mão na maçaneta, encostando-se também na porta. Tanjiro piscou, recuperando-se do leve choque, e abaixou as mãos que haviam se levantado junto com ele, rindo também. Só me dê 1 ou 2 minutos para me arrumar, e já chego aí, tá bom? Disse Shinobu, afastando Tanjiro gentilmente com a mão, ainda sorrindo para ele. Vamos, coma alguma coisa, Tanjiro-kun. Tenho certeza de que você está faminto depois de ontem. Acho que vou, Tanjiro começou, até que, quase como se fosse um sinal, seu estômago roncou bem alto e ele o abraçou com força, corando levemente. Sim, obrigado, Shinobu riu baixinho enquanto Tanjiro se afastava pelo corredor para voltar à sala de jantar e comer um pouco do café da manhã de Aoi, permitindo que Shinobu fechasse a porta do seu quarto e imediatamente se encostasse nela, segurando a maçaneta com as 2 mãos. Sua cabeça caiu e ela olhou para os próprios pés, sentindo uma estranha sensação percorrer seu corpo. Ninguém se importava ou se preocupava com ela por algo tão simples quanto estar presente para o café da manhã desde que sua irmã mais velha estava por perto. Desde então, ela teve que se virar sozinha para garantir que estivesse bem cuidada. Essa sensação de que alguém se importava com ela, alguém que não fosse sua irmã, era completamente estranha. Pela primeira vez em sua vida desde a morte da irmã, a pura raiva que ela mantinha escondida sob o sorriso afável que cultivara ao longo dos anos se dissipou e foi substituída por outra emoção. Uma que ela não conseguia definir. Ele tem os olhos dos próprios demônios que jurei matar quando entrei para a tropa, os olhos das coisas com as quais Kanai queria lidar e se dar bem, os olhos da pessoa que um dia conseguiu realizar esse sonho. Pensou ela, enquanto continuava a encarar os próprios pés, sentindo as bochechas esquentarem levemente. Ele tinha tanta certeza de que conseguiria, assim como ela, e então veio ver se eu estava acordada, mesmo sem precisar. Shinobu balançou a cabeça rapidamente e deu leves tapinhas nas bochechas para recuperar a compostura. Ela era uma Ashira. Precisava se concentrar em seus deveres como tal. Não podia perder tempo pensando em coisas assim, principalmente não tão profundamente sobre alguém que acabara de conhecer. Mesmo assim, isso não a impediu de se lembrar da gentileza em seus olhos enquanto se vestia e se arrumava para o dia. Assim que se vestiu completamente e arrumou o cabelo com seu grampo de borboleta favorito, prendendo-o em um estilo yakai-maki, ela vestiu seu auri e seguiu pela mansão borboleta até a sala de jantar. Lá, descobriu que Tanjiro já havia devorado 3 porções inteiras de comida, enquanto os outros 3 ocupantes da casa observavam, maravilhados. Ele praticamente engolira a 4ª porção, com uma Aoi igualmente perplexa sentada por perto. Ela só conseguiu comer metade de sua refeição antes de ficar hipnotizada por Tanjiro, comendo tão rápido e com toda a educação que ainda possuía. Desculpe, Kanzaki-san, eu estava com tanta fome. Ele se desculpou entre mordidas, tentando não falar enquanto estava de boca cheia. Eu talvez precise de uma quinta. Claro, e acho que já terminei de comer, nós também. Aoi se levantou e recebeu seus pratos limpos para que pudesse levá-los, junto com os seus, para a cozinha próxima para serem lavados.
Ela viu Shinobu parada na porta atrás de Tanjiro, e Shinobu lhe deu um sorriso que lhe disse tudo o que precisava saber, antes que as outras 3 garotas se levantassem e saíssem rapidamente, rindo baixinho ao passarem por Shinobu. Ela caminhou silenciosamente atrás de Tanjiro e ficou na ponta dos pés, inclinando-se para olhá-lo de cima e espiando por cima da cabeça. Ela congelou por um breve segundo até sentir seu cheiro e sua presença. Seus olhos encontraram os dela, e ela viu o sorriso caloroso em seu rosto. Bom dia, ela disse. Tanjiro sorriu de volta enquanto a observava caminhar para a esquerda e sentar-se ao seu lado. Vejo que você já está na sua 4ª refeição. Estava com fome? Sim, eu sinto muito. Tanjiro se desculpou, esfregando a nuca e desviando o olhar dela. Eu não percebi o quanto estava com fome até começar a comer, embora não vá adiantar muito, já que, bem, você sabe, demônios não comem comida humana para se sustentar. Sim, eu sei disso. Mas eu sei que você não faria isso. Faria, Tanjiro-kun? Claro que não. Eu jamais faria isso. Shinobu riu com a mão sobre a boca diante da resposta rápida e mais alta do que o necessário de Tanjiro, o que só a fez corar um pouco mais e abaixar o braço, já que o havia gesticulado com o dedo apontando para o céu para enfatizar seu ponto. Aoi finalmente voltou com 2 porções de café da manhã, entregou o 5º prato de Tanjiro e pegou o 4º prato que ele havia recolhido, que estava limpo. Em seguida, deixou o prato de Shinobu para ela. Com um aceno de cabeça e um agradecimento de Shinobu e Tanjiro, ela saiu para voltar à cozinha e continuar limpando depois de todos. Então me diga uma coisa, Tanjiro-kun, mesmo sendo um demônio e podendo recuperar suas energias e vigor dormindo como sua irmã, você ainda escolhe comer comida normal como um humano? Perguntou Shinobu enquanto pegava seus talheres e começava a comer. Bem, sim, eu sei que é estranho, mas a resposta para essa pergunta é bem simples, respondeu Tanjiro, dando uma risadinha enquanto coçava a bochecha. Eu só gosto de comer, então continuo comendo. Aquilo é isso, e me ajuda a me distrair, sabe? Mesmo tendo aprendido a suprimir bem a minha fome, ela está sempre lá no fundo da minha mente. Então, continuo comendo comida normal além do que já faço. Shinobu deu outra mordida em seu café da manhã e deixou que seu sorriso fosse sua resposta para Tanjiro, sua satisfação com a reação dele estampada no rosto. Tanjiro retribuiu o sorriso, comendo mais devagar para não terminar antes dela, sentindo que deveria lhe fazer companhia, já que fora ele quem viera ao seu quarto. Assim que terminaram de comer, ele se levantou e imediatamente se ofereceu para levar o prato de Shinobu para Aoi, uma oferta que fez Ashira entregá-lo de bom grado com uma risadinha. Tanjiro corou quando ela o chamou de cavalheiro e respondeu que era o mínimo que se podia fazer. Finalmente, eles conseguiram sair e atravessaram a mansão até o lado do hospital com Aoi, que trocou de roupa e vestiu um uniforme de enfermeira, encontrando as 3 garotinhas a caminho da enfermaria. Já volto, Tanjiro-kun. Vá visitar seus amigos no quarto deles. Tenho certeza de que você está animado para vê-los, disse Shinobu, dando um tapinha nas costas de Tanjiro. O sorriso dela o fez sorrir também. Só espero que você se lembre do caminho. Você está brincando? Claro que estou. Certo. Até logo. Tanjiro acenou enquanto Shibou se afastava, presumivelmente em direção ao seu escritório, deixando seguir Aoi e as garotas até o quarto onde Zenitsu e Inosuke dormiam. Ao chegar à porta aberta, encontrou Zenitsu gritando e chorando novamente por causa do assassinato brutal e da perspectiva de tomar o remédio aparentemente repugnante que lhe haviam dado. Aoi, mais uma vez, batia o pé impacientemente ao lado da cama, com as mãos na cintura, franzindo a testa para o assassino de cabelos loiros, enquanto o repreendia pela mesma coisa que acontecia todas as manhãs em que ela estivera ali. Você é o mais gravemente ferido, Zenitsu-san. Tome seu remédio agora mesmo. Ordenou ele a Zenitsu, enquanto Inosuke permanecia imóvel em sua cama, praticamente na mesma posição em que Tanjiro vira no dia anterior. Ele caminhou ao redor da cama e ouviu pegar o copo de remédio com suas pequenas mãos debaixo das mangas, ainda gemendo, e balançou a cabeça com desdém. Sério? Ai, por que meu remédio tem que ter um gosto tão ruim? Até o Inosuke toma remédios melhores que os meus. Calma, Zenitsu, calma. Isto é um quarto de hospital. Zenitsu virou a cabeça para ver Tanjiro entrar no quarto, sorrindo e cumprimentando-os. Ele caminhou até a cama vazia ao lado da de Inosuke e se jogou nela.
Aoi observou por um breve momento antes de ela e uma das garotas ajudarem Inosuke a tomar seu remédio, removendo sua máscara de javali. Tanjiro conseguiu ver a expressão de completo desânimo no rosto dela por um breve momento, até que o corpo de Aoi entrou em seu caminho, deixando apenas com Zenitsu observando. Tanjiro, me salve, eu não quero mais esse remédio. Zenitsu gritou, ainda segurando a xícara de remédio. Tem um gosto horrível, sabia? Horrível? Zenitsu, parece que todos estão bem. Tanjiro ergueu a cabeça e sorriu alegremente quando Murata entrou pela porta aberta, cumprimentando a todos. Comparado a Inosuke e Zenitsu, Murata quase não apresentava ferimentos visíveis. Além de algumas bandagens em alguns dedos, ele estava praticamente ileso. Murata-san. Entender. Zenitsu piscou enquanto observava Murata entrar em seu quarto, sem conseguir se lembrar de ninguém com aquele nome que já tivesse conhecido, até que se lembrou de que era a pessoa que Tanjiro havia mencionado no dia anterior. Ele viu Murata pegar um banquinho próximo e sentar-se ao lado da cama onde Tanjiro estava sentado, sorrindo levemente. Os dois amigos ficaram em posição de treino, aliviados por verem que o outro estava bem. Você está bem? Perguntou Tanjiro de Murata, o assassino, erguendo a mão com os dedos enfaixados apontando para cima e acenando com a cabeça, embora com uma risada sem jeito. Bem, eu quase derreti, mas de alguma forma conseguimos, respondeu ela, sorrindo. Eu e a Ozaki, só isso. Ozaki. Ah, você quer dizer a garota que eu te mandei? Ela também sobreviveu? Graças a Deus. Até então, Tanjiro nem sequer havia pensado na garota, que fora uma marionete da mãe demônio, e sentiu um enorme alívio ao saber que ela não só havia chegado até Murata, como também sobrevivido. Murata então lhe contou que, compreensivelmente, após ser resgatada do Monte Natagumo, ela acabou deixando o corpo de investigação por ter ficado traumatizada com o ato de matar seus próprios aliados. Tanjiro apenas assentiu em silêncio enquanto Murata lhe contava aquilo, sabendo que o motivo de suas ações ainda estava vivo por causa dele. Ele tinha certeza de que nada daquilo poderia se repetir com a mãe demônio, mas isso não significava que seus atos passados seriam perdoados tão cedo. Fico feliz por ter conseguido salvá-la de causar mais danos, ou de ser decapitada por mim ou por algum outro assassino, pensou Tanjiro, antes de sorrir e rir, enquanto Murata o agradecia por ter ajudado sua assistente. Ah, não foi nenhum incômodo. Afinal, somos camaradas. É nosso dever ajudar uns aos outros. Sim. Mas chega de falar de mim. Ouvi dizer que seus amigos se meteram numa briga feia. Eu tinha certeza de que você tinha saído ileso, já que, bem, eu descobri que você é um demônio e tudo mais, o que ainda me assusta um pouco. Desculpe por isso, imagino que já seja de conhecimento geral no corpo de fuzileiros navais, né? Não tanto quanto você imagina. Murata balançou a cabeça em resposta a Tanjiro e disse que só soube do estado de saúde dele em relação a Aoi e as garotas quando as encontrou no dia anterior. Ele queria vê-las ontem, mas teve seu pedido negado porque elas precisavam descansar e ter um tempo para si mesmas após a missão em Natagumo. Tanjiro supôs que Zenitsu e Inosuke levariam algum tempo para se recuperar completamente, o que significava que ele ficaria com eles por enquanto, pois não queria deixar seus amigos sozinhos novamente. No entanto, ele estava confiante de que poderia participar de algumas missões nesse meio tempo, bem como treinar, já que ainda estava em excelente forma física. Antes de poder ir para uma missão de verdade, porém, ele teria que esperar que uma nova espada fosse forjada, pois Rui havia quebrado a anterior durante a luta. Então, se bem me lembro, no caso do cara do javali, era a garganta, certo? Perguntou Murata, virando a cabeça para Inosuke, que permanecia em silêncio, sem sequer se mexer. Ele quase parecia não estar respirando. O sorriso de Murata vacilou um pouco, e Inosuke lhe causou uma sensação estranha, pois vê-lo em um estado tão calmo e passivo era realmente desconcertante. O que há de errado com ele? Ele passou por muita coisa. Se você pudesse, por favor, o deixasse em paz, disse Tanjiro, sorrindo um pouco tristemente para seu amigo deprimido. Mas para esse tipo de pessoa ser tão apática, Tanjiro, esse é o cara de quem você estava falando ontem. Perguntou Zenitsu no meio da frase, o assassino de cabelos amarelos sentado em sua cama com as mangas da camisa jogadas sobre o colo. Ah, Zenitsu. Me desculpe por isso, sim, ele é o Murata. Ele lutou comigo e com o Inosuke no Monte Natagumo.
Prazer em conhecê-lo. Espere, seus braços, quase me transformei em uma aranha, e meus braços e pernas ainda são curtos. Então, Aoi apareceu praticamente do nada ao lado de Zenitsu, assustando-o ao levar a xícara de remédio dele ao rosto, franzindo a testa. Zenitsu imediatamente começou outro discurso queixoso sobre o gosto horrível do remédio, mas foi silenciado pelo dedo de Aoi pressionando seus lábios enquanto ela gritava que seus braços e pernas poderiam não voltar ao normal. Tanjiro sorriu e riu enquanto os dois discutiam sobre o remédio, enquanto Inosuke permanecia deitado em sua cama, sem fazer nada para acalmá-los. Finalmente, Zenitsu pulou da sua cama para a cama onde Tanjiro estava sentado, escondendo-se atrás dele para evitar tomar o remédio de Aoi o máximo possível. O clima alegre mudou rapidamente quando uma aura deprimida emanou de Murata, que abaixou a cabeça e curvou os ombros para frente, fazendo Zenitsu tremer e olhar para ele com uma expressão perturbada. Parece divertido, que sorte que, murmurou ele, com a parte superior do rosto corando enquanto o cabelo lhe caía sobre o rosto. Murata-san. Fui convocado pelos Ashira para prestar meu relatório sobre o incidente na montanha Natagumo, e foi um inferno. Aqueles Ashira são aterrorizantes. Exclamou Murata, sua experiência fazendo Zenitsu estremecer enquanto segurava Tanjiro. Sua imaginação voava solta com o que Murata poderia estar descrevendo, enquanto Tanjiro sorria sem jeito, já que ele também estivera em uma situação semelhante. Todos estão furiosos com a queda na qualidade dos novos caçadores de demônios, porque alguns de nós não seguimos as ordens na montanha Natagumo. Enquanto Murata continuava seu discurso depressivo sobre o encontro com Ashira, ele não percebeu Shinobu chegando em seu quarto e entrando, sorrindo calorosamente para todos ali dentro. Zenitsu engasgou silenciosamente, com os olhos arregalados, e Tanjiro retribuiu o sorriso caloroso enquanto caminhava até ficar atrás de Murata. Ashira me aterroriza, disse ele, terminando a frase no exato momento em que Shibo parou atrás do seu banquinho e colocou as mãos atrás das costas. Olá! A aura sombria de Murata desapareceu instantaneamente e ele gritou ao ouvir a voz de Shinobu, seu corpo enrijecendo momentaneamente antes de saltar do banquinho num instante, ficando ao lado esquerdo dela com os olhos arregalados. Ashira. Koshi-sama. Ele gaguejou. Shinobu virou a cabeça para sorrir para ele pessoalmente e o cumprimentou novamente no mesmo tom alegre. Oh, olá! E adeus! Tão rápido quanto se levantou, saiu pela porta, fechando-a com um baque relativamente alto. Sua partida repentina fez Shinobu hesitar um pouco antes de se despedir, embora Murata não pudesse ouvi-lo. Tanjiro não conseguiu conter um resmungo e teve que tapar a boca para abafar o riso, enquanto Shinobu se manteve mais controlada e voltou sua atenção para os três garotos à sua frente. Como está sua recuperação? Perguntou ele especificamente a Zenitsu, o assassino de cabelos amarelos, e Corado engoliu em seco e se recusou a dizer qualquer coisa. Ele estava muito comovido pela fofura de Shinobu, algo que Tanjiro podia perceber, então teve que completar a pergunta e responder por ele. Acho que eles estão se sentindo melhor. Não tenho certeza absoluta, eles mesmos teriam que te dizer, não é? Tanjiro deu uma cotovelada firme em Zenitsu, tirando-o de seu transe com um grito e uma carranca, enquanto começava a sacudi-lo levemente de um lado para o outro com seus bracinhos. Se for esse o caso, então vamos começar seu treinamento de reabilitação, certo? Tanjiro-kun, já que você não está ferido, este será um treinamento normal para você, porque mesmo sendo um demônio, ainda há espaço para melhorias. Treinamento de reabilitação. Zenitsu perguntou depois de parar de sacudir Tanjiro. Sim. Você começa amanhã. Dê o seu melhor. A figura de preto havia se resignado mais uma vez ao seu escritório, encarando a única vela tremeluzente sobre sua mesa enquanto ponderava sobre as notícias recentes que acabara de receber. Aparentemente, um dos valiosos capangas da pessoa de interesse que ele vinha monitorando havia sido morto por um caçador de demônios, e espalhou-se a notícia de uma suposta reunião entre os membros de escalões inferiores dos 12 Kizuki, como eram chamados. Ele fechou os olhos e deu uma risadinha ao imaginar a expressão no rosto do vira-lata ao saber da morte de um de seus seguidores, provavelmente impagável. Ele gostaria de poder vê-la agora, mas considerando quantos outros luas inferiores haviam sido mortos nos centenas de anos desde a fundação dos Kizuki, preferia esperar para ver a reação à morte de uma das luas superiores.
Talvez seja hora de voltar ao Japão, faz anos que não moro lá. Já estabeleci minha base na Europa e não preciso mais me preocupar com aquelas pragas. A América está completamente alheia ao que eu implementei, pensou ele, enquanto segurava a pequena chama com a mão, a luz refletindo na superfície coberta de exudato de sua mão negra. Poderíamos pensar que a humanidade teria se tornado mais inteligente e perspicaz desde os tempos antigos, mas, pela minha experiência, eles são tão ingênuos quanto eram na época do Império. Ele teria continuado a observar a chama tremeluzir silenciosamente antes de ouvir batidas na porta, seguidas por uma voz alegre falando através da madeira de carvalho sobre algo que em breve começaria. A figura retirou a mão de trás da chama e se levantou, algumas peças de roupa emergindo da escuridão do quarto, carregadas por tentáculos de lama negra, antes de se dirigir para a porta. Enquanto caminhava, a gosma escura que cobria seu corpo parecia infiltrar-se pela pele, revelando uma pessoa por baixo. Essa pessoa tinha um rosto que possuía há séculos. As únicas mudanças que sofrera ocorreriam ao se mudar de um país para outro. Seus olhos eram de um verde opaco, com um brilho quase vazio, e seu cabelo era preto com alguns fios grisalhos e brancos misturados, dando-lhe a aparência de um senhor mais velho. Ele não se importava se as pessoas o vissem. Ninguém poderia saber quem ele era, exceto aqueles a quem ele havia permitido conhecer. Em breve haverá salvação para todos. 2 semanas se passaram desde que Inosuke e Tanjiro, sendo este o mais saudável dos três, foram levados por Shinobu para iniciar seu treinamento. O treinamento de Inosuke focava na recuperação e em colocá-lo de volta em forma, já que a inatividade durante a cura havia feito seu corpo perder força e flexibilidade, enquanto o treinamento de Tanjiro era dedicado a desenvolver ainda mais sua força e energia como caçador de demônios. Por ser um demônio, ele já possuía habilidades excelentes, muito além das de um assassino comum, com seu fator de cura, a arte demoníaca de sangue e sua resistência e reflexos aprimorados. No entanto, como não havia consumido nenhum humano, ainda precisava usar métodos convencionais e dormir para ficar mais forte. Ele ainda não era páreo para alguns dos demônios que enfrentavam, e foi pura sorte que seu Inosuke tivesse aparecido, já que ainda sofria de depressão após sua derrota no Monte Natagumo. Portanto, para ele, era mais difícil completar o treinamento, enquanto Tanjiro encarava o desafio de frente e saboreava cada segundo. Enquanto isso, Zenitsu estava quase totalmente recuperado e, como finalmente havia tomado o remédio que Aoi lhe receitava, apesar de todo o choro e lamúrias, amanhã seria o dia em que poderia se juntar ao treino e começar a recuperar a forma física, conforme seus membros voltassem ao tamanho original. O Koji também havia sido autorizado a se juntar a ele e estava descansando em sua cabeça naquele momento, checando o cabelo com o espelho. A voz da Shinobu-san é completamente única, acho que nunca ouvi nada parecido. Falta regularidade e me assusta um pouco, pensou Zenitsu enquanto abaixava o espelho e o colocava no colo, com os olhos fixos no teto. Mas quando ela estava tratando as pessoas que se transformaram em aranhas, ela realmente parecia uma deusa. Não é à toa que todas correram para a Shinobu-san chorando. Zenitsu corou levemente e sorriu ao se lembrar de todas as vezes que a vira, especialmente quando ela lhe dirigia aquele sorriso caloroso e afetuoso, ou a qualquer outra pessoa com quem estivesse conversando. Além disso, ela é incrivelmente fofa. Aposto que ela poderia ganhar a vida só com a beleza. Pensou ele, enquanto segurava as mãos levemente sobre o espelho, com as mangas da camisa ainda cobrindo-as. Ele sempre via Inosuke voltando do treino com Tanjiro todos os dias, com a aparência desgrenhada e completamente exausta, e é claro que isso o deixava um pouco inquieto, mas esses sentimentos eram deixados de lado pelo fato de que eles estavam trabalhando com Shinobu. Então essa adorável senhora levou Tanjiro e Inosuke para treinar, e a qualquer minuto, Zenitsu murmurou, olhando para a porta, já que era final de tarde. Enquanto se recuperava, a porta se abriu e Tanjiro entrou primeiro, parecendo bastante animado, enquanto Inosuke, mais uma vez, parecia estar a 3 passos de uma morte prematura. Bem-vindos de volta, Tanjiro, Inosuke, disse Zenitsu com um sorriso, enquanto o Koji acrescentava um chinreio vindo do topo de sua cabeça. Como foi o seu dia? Ah, foi ótimo. Consegui treinar algumas delas com a Kanao e a Shinobu-san usando uma espada de treino, já que a minha ainda está sendo feita, respondeu Tanjiro, colocando as mãos na cintura.
Eu me considerava um espadachim razoável, mas aquelas duas, especialmente a Shinobu-san, elas são de outro nível. Zenitsu e Tanjiro então olharam para Inosuke em busca de sua opinião, apenas para ver que ele havia subido na cama com os cobertores puxados até a cabeça, deixando apenas as orelhas de sua máscara de javali para fora. Ele murmurou algo quase ininteligível sobre não se importar, e Tanjiro franziu levemente a testa, sabendo que o treinamento que vira Inosuke passar não era tão extenso assim. Um segundo depois, ele refletiu brevemente sobre o assunto, já que, considerando que era um demônio, aquilo não lhe parecia significativo. Independentemente do que Inosuke fizesse, ele poderia se recuperar quase instantaneamente, graças ao sono que conseguira obter com a comida que comeria para compensar a falta de humanos que teria que devorar. Contudo, Tanjiro estava percebendo algumas mudanças. Ele estava descobrindo sua arte demoníaca de sangue e praticando esgrima com Shinobu, cujo estilo de luta único lhe permitia se adaptar e permanecer alerta enquanto usava sua arte demoníaca de sangue com mais frequência. Graças à ajuda dela, ele conseguira usá-la em uma área onde podia ser atingido com o mínimo de gasto de energia. Assim que obteve sua nova espada, ele tinha certeza de que poderia passar para um treinamento mais brutal, agora confiante em suas habilidades crescentes. Tão confiante que sentia que poderia representar um verdadeiro desafio para alguém como Rui novamente, ou até mesmo alguém mais forte. E tudo isso graças a Shinobu-san por me deixar ficar aqui enquanto eu esperava o Inosuke e o Zenitsu se recuperarem. Ela me assustou um pouco no começo, depois que descobri quem ela era, mas agora, ela é provavelmente uma das pessoas mais legais que já conheci. Sou muito grato por tê-la conhecido. Ele é mesmo tão ruim quanto o Inosuke, Tanjiro? Perguntou Zenitsu, sentindo-se um pouco preocupado com o treinamento de reabilitação pelo qual seu amigo cabeça de porco estava passando. Já que vou me juntar a ele amanhã, não acho que seja tão ruim assim. Eu já fiz algumas dessas coisas para me ajudar no meu próprio treinamento, mas depende de você, Zenitsu, respondeu Tanjiro com um sorriso. Tenho certeza de que você vai se sair bem. Muito bem, já que você se juntará a nós a partir de hoje, Zenitsu, explicarei o processo novamente agora. Aoi disse com as mãos na cintura enquanto estava de pé em frente a ele e Inosuke, que estavam sentados em Seiza. Tanjiro também estava lá com eles, com um sorriso confiante no rosto, enquanto esperava Shinobu voltar da casa do mestre. Até lá, ele se juntaria aos amigos no treinamento de reabilitação, não apenas para passar o tempo, mas também para aprimorar suas habilidades. Ele tinha quase uma certeza de que, ao treinar com Shinobu e Kanao fora do treinamento de reabilitação que conduzia sob a supervisão de Aoi, não precisava exatamente dela. Qualquer ajuda externa era prontamente aceita. Vocês vão começar por ali primeiro, começou Aoi, gesticulando para as 3 garotas que moravam na mansão borboleta com ela e Shinobu. Elas sorriram e colocaram as mãos na cintura antes de assumirem uma expressão determinada, semelhante à de Aoi. Essas garotas vão deixar seus corpos flexíveis novamente depois de tanto tempo acamados. Para demonstrar, Aoi fez Inosuke rastejar até o local onde elas estavam, e em instantes o pobre garoto estava gemendo e ofegando pesadamente enquanto 2 das garotas seguravam suas pernas em um dos colchonetes e a outra puxava seu tronco para cima e para trás pelos braços, transformando-o em um ser humano. Assim que as garotas esticaram Inosuke adequadamente, ela o soltou, fazendo-o desabar e cair no tapete com um baque. Tanjiro deu uma risadinha enquanto Zenitsu gemia baixinho, seu corpo começando a tremer levemente pelo crescente terror de ter que passar por aquela estação primeiro. Em seguida, treino de reflexos atrás de mim, continuou Aoi, apontando para uma mesa com vários copos de água, com Kanao sentada de um lado. Esses copos contêm água medicada. O objetivo é jogar a água medicada um no outro, mas se o seu oponente bloquear o seu copo antes que você consiga pegá-lo, você não poderá movê-lo. Tanjiro havia mostrado a estação para Zenitsu, então, depois que ele se sentou em frente a Kanao, com o olhar fixo nas xícaras à sua frente, respirou fundo. Kanao continuava sorrindo silenciosamente do outro lado, e com todos os olhares voltados para eles, os dois imediatamente começaram uma série de gestos rápidos, como dar as mãos e se alongar, tentando molhar um ao outro. Zenitsu estava sem fôlego com a rapidez dos dois, cada um acompanhando o outro com facilidade, mesmo que parecesse que mal estavam se esforçando.
As garotas na primeira estação começaram a torcer e a gritar o nome de Tanjiro enquanto ele competia com Kanao pela vitória, algo que ele já havia conseguido algumas vezes. A única diferença era que, quando ele vencia, não era da maneira que ele esperava. A mão de Tanjiro bloqueou um dos golpes de Kanao, e com a outra, ele a ergueu e pegou uma xícara, a um passo de respingar em seu oponente, antes de sorrir e colocar a xícara na cabeça dele com a mesma velocidade. Os olhos de Kanao se arregalaram e ela o encarou como uma expressão de surpresa adorável, antes de Tanjiro cruzar os braços sobre o peito e rir enquanto as garotas atrás dele comemoravam. Finalmente, treino de corpo inteiro. Em termos mais simples, vocês vão brincar de pega-pega, disse Aoi enquanto Kanao tirava a xícara da cabeça e a colocava de volta no chão. Ela então se levantou e caminhou em direção à metade vazia do grande salão de treinamento, com Aoi se juntando a ela logo em seguida. Ela se virou para Zenitsu assim que Tanjiro e Inosuke se juntaram a ele. Você vai enfrentar a mim e a Kanao ali. E se você quiser ser um oponente, Kamado-san, fique à vontade. Sim, Aoi. Respondeu Tanjiro, fazendo uma pequena reverência para ela. Zenitsu ficou completamente sem palavras ao final da explicação, seus olhos praticamente como se tivesse ficado cego. Com uma expressão vazia no rosto, ele silenciosamente ergueu a mão e disse que tinha algo a perguntar. Aoi, imaginando se algo que ele havia dito não tinha ficado claro, ergueu uma sobrancelha e perguntou isso a ele, antes que Zenitsu balançasse a cabeça negativamente e se levantasse, virando-se ligeiramente para o lado. Vamos lá, Inosuke, murmurou Tanjiro, olhando para Zenitsu com uma expressão confusa. Ele não fazia ideia do que tinha acontecido com ele. Eu não vou, respondeu Inosuke secamente, franzindo a testa por baixo da máscara. Cale a boca e venha comigo como eu mandei. O rugido de Zenitsu rompeu a postura rude de Inosuke, fazendo-o engasgar. Seu grito abalou Tanjiro, Aoi e as três garotas que estavam sobre os tatames. Até mesmo os olhos de Kanao se arregalaram visivelmente com a poderosa ordem do normalmente covarde Zenitsu para o assassino com cabeça de javali. Eles ficaram ainda mais chocados quando Zenitsu começou a arrastar Tanjiro pelas costas das vestes de seu paciente, cuspindo obscenidades e os chamando de malvado e bastardo enquanto o conduzia para a saída. Uma vez lá fora, Tanjiro olhou lentamente para Aoi com a mesma expressão perplexa no rosto, antes que todos começassem a ouvir os gritos altos e desagradáveis de Zenitsu vindos do outro lado da parede, perto dos tapetes. O barulho continuou por um breve momento antes de um baque alto ser ouvido. As garotas recuaram bruscamente, pois parecia que alguém havia sido arremessado contra a parede de madeira do outro lado. Os gritos continuaram ainda mais altos do que antes, tão altos que todos dentro da sala podiam ouvir claramente o que Zenitsu estava gritando para Inosuke. Tanjiro deu um tapa no próprio rosto e balançou a cabeça lentamente de um lado para o outro, indignado com o que Zenitsu dizia. A testa de Aoi se franziu profundamente, com uma das sobrancelhas tremendo. Finalmente, eles puderam ver uma sombra girando no ar através das janelas da sala de treinamento, antes de Inosuke começar a gritar com Zenitsu, provavelmente porque ele era quem havia sido arremessado contra a parede por sabe-se lá o que. Finalmente, os dois retornaram. Inosuke, com seu jeito ranzinza de sempre, parecia um pouco mais irritado do que o normal, enquanto Zenitsu se virava alegremente e ria, pedindo a Aoi e as garotas que o treinassem. Tanjiro balançou a cabeça lentamente, em sinal de desdém, e estava prestes a começar quando sentiu o cheiro de shinobu e olhou para trás, sorrindo ao vê-la entrar e cumprimentá-lo. Despediu-se dos amigos, levantou-se e foi trotar ao encontro dela. Os dois saíram da sala de treinamento, deixando Zenitsu e Inosuke sozinhos. Nos 5 dias seguintes, com Zenitsu de volta à ativa, as coisas seguiram esse padrão, com Tanjiro se juntando aos amigos ou não, dependendo da disponibilidade de Shinobu. Ele ficou sabendo das tentativas frustradas dela de se aproximar de Kanao, sem sequer tocar em um fio de cabelo dela. Certo dia, eles simplesmente pararam de ir ao salão de treinamento, o que levou Tanjiro a alterar sua própria rotina, treinando com as garotas, primeiro com Aoi e Kanao, e depois com Shinobu, para maximizar o tempo gasto ganhando força e aprimorando suas habilidades como caçador de demônios. O grande problema que o incomodava era como ele havia conseguido derrotar Kanao algumas vezes, mas na maioria das vezes ficava chocado ao se ver derrotado tanto na luta de taças quanto no treinamento de corpo inteiro.
Mesmo sendo um demônio, Tsuguko era capaz de igualá-lo e até mesmo superá-lo em velocidade e reflexos. Há algo nela, e na Shinobu-san também. Ambas têm aromas muito diferentes em comparação com Zenitsu ou Inosuke, pensou Tanjiro enquanto caminhava em direção ao seu quarto após terminar seu treino pessoal da noite. Algumas gotas de suor ainda grudavam em sua testa, e ele as enxugou com a manga. As poucas vitórias que consegui contra a Kanao devem ter sido pura sorte, os reflexos dela são mais rápidos que os meus, mesmo na minha forma demoníaca, e os da Shinobu-san são ainda melhores. Tanjiro-sama. Fiquei com tantas marcas de golpes que precisei curar depois do meu treino com a Shinobu-san. Após terminar a primeira metade, mesmo com espadas de madeira, ela superou minhas defesas inúmeras vezes. Nem mesmo o meu demônio de sangue. Arte consegue me acompanhar agora que ela está se segurando cada vez menos. Tanjiro-sama. Tanjiro deu um suspiro de surpresa ao ser arrancado de seus pensamentos por um par de mãozinhas que seguraram seus pulsos. Ele virou a cabeça e viu as garotinhas da mansão borboleta atrás dele, com os rostos estampados em preocupação. Todas pareciam tão apreensivas com ele, e o jeito como as mãos das meninas seguravam delicadamente sua manga era realmente tocante. Tanjiro-sama, o senhor está bem? Perguntou a garota com a fita azul na cintura, aquela que prendia a manga. Temos chamado o senhor repetidamente. Ah, desculpe. Não ouvi direito, estava distraído. Tanjiro respondeu, desabotoando a manga da camisa, com um sorriso no rosto. O que foi? As três garotas, timidamente, baixaram o olhar e mexeram nos dedos ou nos vestidos por um instante, antes que uma delas erguesse uma toalha para Tanjiro usar no lugar das mangas do Aori para enxugar o suor do rosto. Aqui está uma toalha. Obrigado. Isso é de grande ajuda. Vocês são todos muito gentis, eu agradeço. Disse Tanjiro antes de começar a enxugar a cabeça e o cabelo com a toalha, sentindo o suor penetrar no tecido macio. Tanjiro-sama, você mantém o estado de respiração de concentração total durante todo o dia? Perguntou a garota com a fita vermelha, interrompendo Tanjiro em sua limpeza. De manhã, ao meio-dia e à noite. E durante toda enquanto você dorme também. Você usa a técnica de respiração de concentração total sem parar? Tanjiro empalideceu ligeiramente ao pensar nisso e, após um instante, percebeu que nunca usara a toalha 24 horas por dia da maneira que a garota descrevera. Eles podiam ver a expressão em seu rosto com clareza, e com a toalha ainda enrolada nos cabelos, ele balançou a cabeça lentamente e disse que nunca tentara fazer isso. Na verdade, ele nem sequer tinha certeza se isso era possível. Inalar tanto ar para os pulmões para colher seus benefícios em uma fração de segundo era uma coisa, mas fazer isso constantemente, dia após dia, parecia absurdo. Quando perguntou à garota sobre a existência de tal método, recebeu a confirmação da moça com a fita vermelha e um sorriso caloroso. Ela lhe disse que, comparado ao método usual da respiração de concentração total, praticá-lo consistentemente faria toda a diferença para um caçador de demônios. Explicaram como todos os Ashira e Kanao conseguiam fazê-lo, o que fez Tanjiro parar e perceber que todas as peças do quebra-cabeça em sua mente estavam se encaixando. É por isso que ele não conseguia derrotar Kanao consistentemente e se defender de Shinobu. Como elas conseguiam usar aquela técnica de respiração, elas conseguiam ficar vários passos à frente dele, mesmo quando ele era um demônio. Muito bem, então vou trabalhar nisso. Exclamou Tanjiro animadamente, enquanto o desejo de igualar Ashira e sua Tsuguko acendia uma chama de determinação dentro dele. Com certeza vou dominar isso. Deixe-nos ajudar. Nos vemos amanhã, no Jardim dos Fundos. Soprar nessas abóboras. Isso mesmo. Sempre que eu treinava Kanao-sama, a Shinobu-sama costumava bater em abóboras. Tanjiro comia alguns bolinhos de arroz que as garotas lhe trouxeram, junto com algumas cabaças de madeira pequenas. Seus olhos estavam fixos nos dois últimos itens enquanto estavam sentados na varanda dos fundos, de frente para o quintal da mansão borboleta. Era o mesmo lugar onde ele havia conhecido Kanao ao chegar à mansão, e era o melhor lugar para treinar ao ar livre quando não estava na sala de treinamento que frequentava todos os dias desde sua chegada. Ele não esperava que o treinamento da técnica de respiração fosse tão fácil até que lhe disseram que Kanao conseguiu fazer a cabaça endurecida explodir, algo que o surpreendeu imediatamente.
As garotas explicaram que as cabaças que haviam trazido eram de uma variedade especial, feitas para serem mais densas e duras do que as normais, o que tornaria a tarefa de fazê-las explodir muito mais difícil. Além disso, Tanjiro ainda tentava entender como uma garotinha como Kanao, ou mesmo Shinobu, poderia ter feito algo assim. As garotas lhe contaram que as abóboras cresciam cada vez mais a cada passo que davam, até ficarem do tamanho de uma das que duas delas tiraram para lhe mostrar. Era do tamanho de uma das garotas, o que o deixou completamente estupefato. Apesar da tarefa assustadora à sua frente, ele rapidamente afastou suas dúvidas e aceitou o desafio com confiança, agradando muito às garotas e fazendo com que elas o aplaudissem e torcessem por ele novamente. Sem que nenhum dos dois soubesse, Shinbo os observava secretamente de longe com um pequeno sorriso no rosto. Ela estava muito satisfeita com a dedicação e o comprometimento de Tanjiro com seu trabalho, o que era evidente tanto durante quanto fora de suas sessões individuais. Ele está levando o treinamento tão a sério quanto Ashira levaria, e está até tentando aprender a respiração de concentração total, constante, pensou ela, colocando a mão no peito. Eu percebi que havia algo diferente nele no momento em que vi seus olhos, mas isso superou completamente minhas expectativas. Mais 15 dias se passaram para Tanjiro e seu treinamento rigoroso, que agora incluía tentar manter um estado de respiração de concentração total durante todo o dia pelo maior tempo possível. Ele até adicionou os exercícios que fazia quando ainda estava sob a tutela de Orokodaki, criando um regime de treinamento que o ocupava desde o início da manhã até a noite, onde ele ia dormir e acordava no dia seguinte para fazer a mesma coisa. Tanjiro realmente sentia que estava progredindo e, por causa de tudo o que estava fazendo, quase nunca pensava em sua fome por carne humana. Na verdade, sentia como se estivesse praticamente se tornando humano novamente. Em nenhum momento pensou ou sentiu o desejo de devorar um humano, o que só melhorou seu humor já elevado. Graças a este treinamento, e por ser um demônio, consigo correr mais longe e com mais força do que nunca. Meus pulmões estão ficando exponencialmente mais fortes e posso usar minha arte demoníaca de sangue com ainda mais confiabilidade. Tanjiro pensou animadamente enquanto falava. Ele estava em profunda meditação no telhado da mansão borboleta, com uma vista magnífica do restante do quartel-general do Corpo de Exterminadores de Demônios. No entanto, ele estava concentrado e mantinha os olhos fechados para não se distrair. Ele estava no meio de uma respiração ofegante, sentindo a enorme quantidade de ar que inalava para os pulmões, antes de expirar, liberando o mínimo de ar possível. Durante o dia, corro por todo o terreno para treinar com a Aoi. Depois treino com a Shinobu-san, e então faço os exercícios que aprendi com o Rokodaki Sensei sozinho, forçando meus pulmões ao limite absoluto. Tanjiro respirou lentamente, concentrando-se em cada inspiração para sentir o ar entrar em seus pulmões e circular por seu corpo, antes de expelir pela boca. Lenta e constante, respirações profundas, sinto o ar até a ponta dos meus dedos. Tanjiro estava tão concentrado em respirar que não ouviu uma voz suave chamando do chão, tentando chamar sua atenção. A voz se repetiu pelo menos 4 vezes, antes que na 5ª vez estivesse bem ao seu lado, em seu ouvido esquerdo, tão perto que ele podia sentir a respiração contra a pele. Ioe. Shinobu apareceu de repente ao lado dele, sentando-se e apoiando-se em seu braço direito enquanto o encarava com um sorriso gentil. Seu rosto estava a centímetros do dele, tão perto que, a cada respiração silenciosa dela, ele podia sentir o ar entrar em suas narinas e o esconder. Vejo que você está se esforçando bastante, Tanjiro com ai. Tanjiro gaguejou enquanto suas bochechas coravam quando Shinobu se inclinou um pouco mais em sua direção, seus olhos se arregalando com a proximidade da Ashira. Seu coração começou a bater um pouco mais rápido enquanto ele a encarava nos olhos violeta, e o sorriso caloroso dela lhe causou um arrepio de excitação. Ele sentia como se tivesse borboletas no estômago, por algum motivo, e não sabia o que dizer ou pensar sobre a situação. Tanjiro sentia que tinha se dado muito bem com Shibo nas semanas em que estivera ali, e eles haviam passado bastante tempo juntos casualmente. Era principalmente o treinamento que os unia, mas também havia momentos no café da manhã em que ele ia pessoalmente ao quarto dela novamente para verificar se ela estava acordada a tempo. Ele nunca lhe perguntou se estava tudo bem continuar fazendo aquilo, mas, pelo perfume que ela exalava cada vez que abria a porta, tinha quase uma certeza de que ela não se importava.
As vezes em que sentira algum outro cheiro vindo de Ashira eram raras, e ele ainda não encontrara a oportunidade perfeita para questioná-la sobre isso. No momento, porém, estava absorto demais na proximidade de seus rostos em como, sob o brilho da lua crescente acima deles, ela parecia ainda mais bela do que o normal. Mesmo que seus amigos tenham ido para outros lugares e estejam negligenciando os treinos, você manteve o seu toque na rotina. Ela disse, recostando-se e acomodando-se numa posição mais confortável a 30 centímetros dele, com as mãos repousando em seu colo. Você não se sente sozinho? Não. Porque quando eu dominar o que estou fazendo, poderei ensiná-las também. Exclamou Tanjiro com confiança, o rubor em suas bochechas desaparecendo por um breve momento enquanto olhava para Shinobu novamente. Bem, tenho as garotas, Aoi, Kanao e você para me ajudarem ao longo do caminho, Shinobu-san, Não tenho palavras para agradecer por tudo que você está me ensinando. O sorriso de Shinobu suavizou-se, e ela fechou os olhos ao fazê-lo, sentindo-se tocada pelas palavras de Tanjiro e pela sinceridade que podia perceber nelas. Em todos os seus anos no corpo de investigação, ela nunca havia conhecido ninguém como Tanjiro, e isso se devia às muitas semelhanças que ele compartilhava com sua irmã mais velha. Houve alguns que se aproximaram, mas nenhum era tão puro quanto sua irmã, assim como Tanjiro. Ele era confiante, alegre e disposto a enfrentar qualquer desafio que surgisse em seu caminho, por mais difícil que parecesse. Ele não era do tipo que se deixava abater pelo fracasso ou pela tristeza, e sempre parecia ter um sorriso no rosto, assim como sua irmã. Você tem uma alma linda, não é? Disse Shinobu gentilmente, fazendo as bochechas de Tanjiro correrem ainda mais enquanto ele desviava o olhar dela para esconder seu constrangimento. Acho que sim, né? Você é facilmente o demônio mais gentil que já conheci, Tanjiro-kun. Sua irmã vem logo em seguida, sempre que tenho o prazer de vê-la, Shinobu continuou, abrindo os olhos para observar o complexo do quartel-general ao redor deles. Você é a prova viva do sonho da minha irmã. Acredito sinceramente que ela estaria sorrindo agora, nos vendo sentados aqui assim. Fico feliz, Shinobu-san, e não vou parar de tentar encontrar mais demônios dispostos a fazer o mesmo que eu. Obrigado, Tanjiro-kun. Sabe, eu venho me perguntando isso há algum tempo, por que você nos trouxe aqui? Para a sua casa. Tenho certeza de que tem algo a ver com os ferimentos de Zenitsu e Inosuke, mas, quero ouvir isso de você. Shinobu juntou as mãos no colo e esticou as pernas enquanto ponderava sobre a pergunta de Tanjiro por um momento, tentando encontrar a melhor resposta. Sorrindo radiante mais uma vez, ela apertou as mãos com mais firmeza assim que organizou seus pensamentos. A existência de você e da sua irmã foi oficialmente reconhecida e, como você disse, seus amigos ficaram gravemente feridos. Eu não queria separá-los, então trouxe vocês três aqui juntos, respondeu ela inicialmente, com Tanjiro assentindo em concordância. E também, agora mais do que nunca, eu realmente quero confiar meu sonho, o sonho da minha irmã, a você. Eu realmente acredito que você pode fazer isso, que você pode encontrar mais demônios que possam fazer amizade com humanos. Tanjiro teve flashes do primeiro encontro deles na casa da Glicínia, e também sentiu o coração apertar levemente com significado e a fé que Shinobu depositava em sua declaração, mas novamente sentiu aquele cheiro nauseabundo emanando por trás do sorriso afetuoso de Shinobu. Ele já o sentira várias vezes antes, e houve outras ocasiões em que quisera perguntar a ela sobre isso, para descobrir a verdade. Por um instante, depois do que ela dissera, ele não teve certeza se era o momento certo. Não queria estragar o clima que havia se criado entre eles, e sentia que parte disso devia-se à morte de sua irmã. Mas, no fundo, aquela sensação incômoda começava a corroê-lo, insistindo para que ele descobrisse a verdadeira origem de toda a raiva que sentia em Shinobu. A morte de um membro da família fora, sem dúvida, um golpe devastador, e ele próprio nutria raiva e ressentimento contra Muzan pelas mortes de sua mãe e irmãos. Comparada à de Shinobu, porém, sua raiva era insignificante. Com isso em mente, decidiu que não havia melhor momento do que o presente e, lentamente, virou a cabeça para olhá-la mais diretamente. Shinobu percebeu e, por sua vez, fez o mesmo, até que seus olhares se encontraram. Shinobu-san, por que você está tão brava? Perguntou ele completamente do nada, preferindo ser honesto com ela em vez de ir construindo a situação aos poucos.
A estratégia de Tanjiro pareceu funcionar, pois assim que a pergunta se formou na mente de Shinobu, ela deu um leve suspiro e seu sorriso desapareceu. Seus olhos se arregalaram em choque por não esperar que Tanjiro percebesse seu disfarce, e ela realmente não sabia como responder a princípio. Por algum motivo, sempre sinto um cheiro de raiva vindo de você, mesmo que você esteja sempre sorrindo. Tanjiro continuou, aproveitando o silêncio de Shinobu para prosseguir com a conversa. Shinobu permaneceu em silêncio por um momento, desviando o olhar de Tanjiro e encarando os próprios pés, enquanto lidava com o estilhaçamento de sua máscara, consequência de seu olfato apurado. Em vez de forçar outro sorriso, sua expressão mudou de espanto para uma de leve apatia tingida de frustração. Não fazia sentido esconder agora, já que Tanjiro provavelmente seria capaz de sentir de qualquer maneira. E considerando quão próximos eles haviam se tornado com todo o treinamento juntos, e todas as vezes que ele sorriu para ela enquanto comiam ou quando a visitava pela manhã, não havia problema em ela compartilhar a verdade com ele. Sim, você tem razão, pode ser verdade que eu esteja em constante estado de raiva. Ele disse sem levantar a cabeça, com as mãos apoiadas nos joelhos agora que os havia separado. Desde que minha amada Onei-san foi morta por um demônio, você conhece essa história, mas vai além disso. Tanjiro sentou-se numa posição mais confortável, interrompendo seus exercícios de respiração para ouvir Shibou e o que ela tinha a dizer com toda a concentração e preocupação que conseguia reunir. Aquilo era algo muito importante para Shibou, e ele não queria se intrometer num assunto tão delicado. Cada vez que vejo as lágrimas daqueles que perderam entes queridos para um demônio, cada vez que ouço aqueles gritos de desespero, a raiva continua a crescer dentro de mim. Shinobu continuou, apertando as joelheiras com mais força do que antes, enquanto seus lábios se curvavam em uma carranca mais acentuada. No fundo, existe uma repulsa que não consigo combater, e tenho certeza de que os outros Ashiras sentem algo semelhante. Tanjiro sentiu-se ainda mais conectado a Shinobu enquanto conversavam, especialmente agora mais do que nunca por causa da pousada repugnante que ela havia descrito, da qual ele mal conseguira sobreviver. Mesmo tendo se tornado demônio junto com Nezuko, ainda havia uma parte dele, no fundo de sua mente, que sentia repulsa absoluta pelo que haviam se tornado. Tornar-se uma criatura que devorava humanos para sobreviver era certamente um destino pior que a morte, mas ele havia sido capaz de se adaptar e sobreviver, e até mesmo lidar com a situação em que se encontrava. Shinobu prosseguiu, explicando como Ashira acabara de encontrar dois demônios que desafiavam todas as expectativas que haviam sido condicionados a ver em um demônio na natureza. Demônios normalmente atacam humanos, mas ele e Nezuko não. Eles são famintos e atacam pela menor gota de sangue, e Tanjiro e Nezuko se contiveram mesmo ao sentirem o cheiro do sangue de Sanemi. Alguns ainda teriam dúvidas, é claro, mas por respeito aos desejos do mestre, Shinobu acreditava que os dois estariam a salvo de qualquer mal que pudesse lhes acontecer dentro de Ashira ou vindo dos outros caçadores de demônios. Minha irmã mais velha era uma pessoa bondosa como você, vejo muito dela em você, e... Quase inacreditável, murmurou Shinobu. Essa afirmação fez os olhos de Tanjiro se arregalarem enquanto ele a encarava. Ela era como sua irmã mais velha. E não só isso, as semelhanças entre elas eram tão impressionantes que era inacreditável até para alguém como Shinobu. Ela sentia compaixão pelos demônios. Mesmo à beira da morte, ela ainda sentia pena deles. Por um tempo depois da morte dela, eu não ousei sentir o mesmo. Como se pode sentir pena de algo que matou humanos? Absurdo. Shinobu então encolheu os joelhos contra o peito e os abraçou, apertando-os com mais força enquanto a lembrança daquele dia fatídico retornava à sua mente. Ela se lembrou do sangue escorrendo dos ferimentos da irmã, levantando seu belo aori de borboleta e tingindo de vermelho o aori branco original de Shinobu. Ela já começara a sentir muito frio quando a alcançou, e a luz já havia se apagado parcialmente em seus olhos. Seu coração parecia estar sendo dilacerado dentro do peito quando viu sua irmã morrer em seus braços, e só de pensar nisso, suas emoções se perturbavam.
Quando você me contou o que aconteceu com sua família, isso me deixou ainda mais furiosa. Mas quando você me contou o que fez por aquele demônio, como você conseguiu salvar a vida dela, e vê-la realmente buscar a mudança, eu pude ver minha irmã ao seu lado tão claramente, que pensei que ela estivesse realmente lá com você. O sonho dela, o sonho absurdo dela estava se tornando realidade diante dos meus olhos. Ver e ouvir essas coisas, me deixou tão confusa que não consigo nem pensar direito. Shinobu-san, ei, se minha irmã realmente acreditava que demônios e humanos podiam coexistir, e você é a prova viva disso, ela tinha que continuar. Eu preciso continuar. Se existe uma maneira de evitar matar esses demônios miseráveis, preciso continuar tentando encontrá-la. Shinobu disse, com a expressão suavizada e os olhos fechados por um instante, enquanto as palavras da irmã ecoavam em sua mente, repetindo-se como um disco riscado. Jamais extinguindo o sorriso que minha irmã dizia amar, Tanjiro sentiu seu coração começar a doer no peito e não tinha certeza de como poderia remediar isso, além de fazer algo por Ashira, revelando algo sobre o qual ela claramente tinha dificuldade em falar com ele. Agora, eu me sinto cansado. Os demônios não fizeram nada além de mentir. Perdendo toda a razão para a autopreservação, eles assassinam humanos com seus instintos à mostra. Eu não sou como a maioria dos demônios, Shinobu-san. Tanjiro finalmente falou, fazendo Shinobu abrir os olhos e levantar lentamente a cabeça para olhá-lo. Apesar de indiretamente insultar o que ela havia se tornado, bem como quem sua irmã era, em vez de um olhar de raiva ou irritação, ela recebeu um de seus próprios sorrisos calorosos em troca. Nezuko também não é. E a verdade é, há mais verdade no que sua irmã disse do que você imagina. O que você quer dizer? Tanjiro manteve o sorriso enquanto começava a contar a Shinobu sobre o primeiro demônio poderoso que enfrentara, aquele que ocupara a casa do tambor. Ele relatou como o decapitara que, enquanto o demônio agonizava, sua única preocupação era se Tanjiro realmente reconhecer a sua caligrafia. Ele não estava proferindo maldições nem desejando despedaçar Tanjiro membro por membro. O aroma de tristeza e arrependimento emanava incessantemente de seu corpo em desintegração, intensificando-se e se fundindo com verdadeira alegria quando Tanjiro reconheceu não apenas sua caligrafia, mas também sua singular arte demoníaca de sangue. O mesmo poderia ser dito de Rui, o lua inferior que eu enfrentei e matei no Monte Natagumo. Depois de decapitá-lo, seu corpo na verdade se aproximou de mim e desabou bem ao lado de Nezuko e de mim. Memória, o cheiro de tristeza era ainda mais avassalador do que o de Kyogai, mesmo quando ele forçou outros demônios a formarem uma família falsa para si mesmo com um dos 12 Kizuki de Muzan. Tudo que eu conseguia sentir em Rui era tristeza e arrependimento. Tanjiro terminou, olhando nos olhos de Shinobu, deixando a ver o calor e o conforto que eles transmitiam. Pela minha experiência, concordo com sua irmã, nem todos os demônios são monstros, a grande maioria deles são criaturas trágicas, criaturas que costumavam ser humanas, com memórias humanas, pensamentos humanos, emoções humanas. Foi a vez de Shinobu contemplar Tanjiro em silencioso espanto, pois, enquanto ele falava, aquilo que ela havia mencionado quando ele lhe contou sua história antes de sua estadia na mansão borboleta estava acontecendo novamente. Enquanto ele falava com ela, teve outra visão de sua irmã sentada ao lado de Tanjiro com uma das mãos em seu joelho, sorrindo gentilmente para ele como se ele fosse seu irmão mais novo. Existem demônios bons por aí, bons no sentido de que podem sentir remorso por se tornarem um, que podem se arrepender de matar humanos. Eu sei que é imperdoável, mas para aqueles que realmente desejam mudar, segundas chances existem. Shinobu-san. Tanjiro disse enquanto, sem perceber, se aproximava de Shinobu e colocava a mão sobre a dela. Os olhos de Shinobu se arregalaram e ela sentiu o calor retornar ao seu peito, seguido por um salto no coração ao perceber o quão quente a mão dele estava contra a sua. Era firme e resistente também, o sinal de alguém que havia trabalhado duro a vida toda. Você não precisa perder a esperança ainda, não agora. Não enquanto eu estiver aqui, vou garantir que encontremos mais demônios que possam aprender a coexistir como humanos. E vou garantir que nunca tenhamos demônios malignos que possam ameaçar alguém matando Muzan. Eu prometo. Shinobu soltou um suspiro silencioso e, por um breve segundo, a imagem de sua irmã, até mesmo o sorriso que ela e Tanjiro compartilhavam, praticamente se fundiram em uma só. Ela piscou algumas vezes, vendo sua irmã em um segundo e Tanjiro no seguinte, até que apenas ele estivesse sentado ao seu lado, com a mão sobre a dela.
O calor da mão dele foi suficiente para dissipar temporariamente a enorme raiva que a consumia, algo que Tanjiro podia sentir e que lhe fazia sorrir ainda mais. Naquele momento, Shinobu quase se sentiu tentada a contar a ele o que vinha fazendo consigo mesma, com todas as seringas que guardava em seu escritório. Ninguém mais sabia, e com a gentileza que Tanjiro lhe demonstrava, ela quase queria que ele fosse o primeiro a saber. No fim, esse pensamento não passou disso, pois seus próprios desejos egoístas retomaram o controle e ela conseguiu se acalmar. Delicadamente, retirou a mão de Tanjiro e se levantou, sacudindo a poeira das laterais e das costas de seu Auri, que estava pendurado no teto. Dê o seu melhor, Tanjiro-kun, faça tudo o que puder, disse ela, com o olhar fixo nos olhos de Tanjiro. Por favor, encontre um jeito de se proteger e proteger a Nezuko até o fim, porque agora você é o único que pode realmente tornar esse sonho realidade. Saber que você está se esforçando tanto no meu lugar me dá uma paz de espírito infinita. Sinto que posso descansar melhor agora. Shinobu-san, pensou Tanjiro enquanto a olhava. Tem certeza de que vai ficar bem? Era o que ele queria perguntar, mas sabendo quão tarde era, não queria retê-la mais do que o necessário. Seria egoísmo da parte dele impedi-la de ir para o quarto e descansar, então permaneceu em silêncio. Talvez em outra ocasião, se a oportunidade surgir, possamos conversar assim de novo. Não quero deixá-la reprimindo todas as suas emoções desse jeito. Sua respiração de concentração total parou, disse Shinobu com um leve brilho nos olhos, um pequeno sorriso se formando em seus lábios enquanto observava os olhos de Tanjiro se abrirem um pouco. Com isso, ela desapareceu no piscar de olhos. Tanjiro piscou algumas vezes, como se quisesse ter certeza de que ela havia ido embora, antes de franzir a testa e olhar para o colo. Ele definitivamente pensaria mais sobre o que ele e Shinobu tinham acabado de conversar, mas agora não era o momento certo para isso. Ele poderia fazer isso enquanto estivesse adormecendo. Ela ainda tinha treinamento para terminar, então, com os olhos fechados e respirando fundo, começou a trabalhar em sua respiração de concentração total mais uma vez, o desejo de se tornar mais forte e vingar aqueles que havia perdido reacendendo em sua alma. Mãe, Anako, Takeo, Shigeru, Hokuta, eu vou fazer isso. Vou transformar a Nezuko em humana e matar o Muzan. Isso é certo. Shinobu entrou lentamente em seu quarto e fechou a porta silenciosamente atrás de si, seu sorriso sumindo enquanto encarava o chão e os próprios pés a caminho do banheiro. Sua mente estava tão confusa que ela se surpreendeu por ter conseguido descer do teto depois de conversar com Tanjiro. As emoções conflitantes de felicidade e raiva que ela mantinha escondidas por trás do sorriso agora a invadiam, tornando quase impossível controlá-las. Conversar com Tanjiro um minuto antes a fizera ver sua irmã falecida vivendo dentro dele com ainda mais clareza, como se ela tivesse de alguma forma reencarnado parcialmente em sua alma e agora fosse uma Sokon jovem. Sempre que ele sorria, ela podia ver sua irmã. Toda vez que ele a cumprimentava pela manhã, era ela quem estava ali em seu lugar. Sempre que ele a fazia rir, não era fingimento, era felicidade genuína. Era quase como se sua irmã tivesse retornado a ela mais uma vez na forma de Tanjiro, e pouco a pouco, ela podia sentir os meses e anos de raiva que se acumularam dentro dela começando a rachar e se quebrar, pedaço por pedaço. É assim que você se aproxima de mim, Onei-san. Você está tentando me ajudar, como sempre fazia. Pensou ela enquanto chegava à porta do banheiro, apoiando um braço e a testa na madeira enquanto mantinha os olhos fixos nos pés. Mesmo que você não esteja mais aqui, é como se nunca tivesse me deixado. As pernas de Shinobu tremeram, e ela acabou se virando e encostando as costas na porta, deslizando o rosto até ficar sentada novamente com os joelhos encolhidos junto ao peito. Ela se abraçou e continuou pensando repetidamente em sua irmã e em Tanjiro, vendo seus sorrisos e ouvindo-os falar com ela. Nessas últimas semanas, ele tem sido extremamente gentil e acolheu a todos aqui em sua casa. Onei-san, Aoi, Kanao, Sumi, Kiryu, Nao, e eu, mesmo depois do inferno ter sido destruído por mim e pelos outros Ashira, Shinobu continuou, seu lábio inferior tremendo levemente enquanto a tristeza, antes reprimida, começava a transbordar em meio à raiva, manifestando-se como finas lágrimas que se formavam nos cantos dos olhos.
Só gentileza e carinho. Ele ouve tudo o que é dito, ele fala o que pensa e é confiante, e se importa tanto com a irmã que prefere abrir mão da própria humanidade para tentar reconquistá-la. Ele, enquanto pequenas lágrimas rolavam por suas bochechas, ela ergueu a cabeça e fitou o teto do quarto. Raiva, tristeza, alegria, todas as emoções que a consumiam deram lugar a uma nova. Era pequena a princípio, mal conseguindo se manifestar em sua alma, mas quanto mais existia e quanto mais ela pensava nela, mais forte se tornava. Era como uma pequena chama, um minúsculo fósforo que, com mais oxigênio, começou a crescer e se transformar em algo muito maior. Ele é um demônio, disse para si mesma, apertando o peito suavemente por alguns instantes. Repetiu a frase mentalmente, deixando as palavras reverberarem em sua psique, antes de balançar a cabeça lentamente de um lado para o outro, fechando os olhos. Não, ele não é. Ele não é um demônio, ele não é como os outros, ele não mente, ele não é violento de propósito. O coração de Shinobu finalmente reconheceu o sentimento crescente que havia surgido. Não era quente e fervendo como seus anos de raiva, nem frio como a tristeza e o arrependimento que ainda sentia pela morte da irmã e por sua incapacidade de salvá-la do demônio que a matara. Era confortável, aconchegante, como se um pequeno sol tivesse desabrochado na escuridão que aquelas emoções terríveis haviam criado dentro dela. Será que estou mesmo apaixonada por ele? Fim do capítulo 17.